Boa noite, queridos. Paz, amém? Muito bom estar de volta, muito bom estar aqui. Confesso para vocês que eu tive aqui no aniversário da igreja com muita alegria, mas hoje eu fiquei pensativo, hoje eu fiquei me lembrando que há um ano atrás eu estava aqui com vocês. Exatos um ano atrás eu estava aqui no ministério louvando, mas quis o Senhor que hoje eu estivesse, como o pastor falou, em outra casa, mas do mesmo Pai, amém? Então todas as vezes que eu volto aqui eu me sinto em casa, amado, eu me sinto à vontade, e hoje não vai ser diferente. E quis o Senhor que eu estivesse de volta trazendo a mensagem no Congresso da Família. E para isso eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí em Lucas 19. A gente vai ler um texto muito conhecido, Evangelho de Lucas, capítulo 19. Nós vamos estar lendo dos versos 1 ao 10. Lucas 19, do 1 ao 10. Eu vou ler ali pela tela, porque assim a gente não diverge de versão. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler os versos ímpares, vou pedir que a igreja leia os pares, pode ser? Amém? Diz assim o verso 1. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E vendo tudo isto, murmuraram, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Amém. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra lida, pela tua palavra explanada, Pai. E eu te peço que essa mesma palavra, Senhor, ela possa entrar no nosso coração. E que o nosso coração seja terra fértil, Pai, para que possamos receber essa palavra e deixá-la frutificar dentro do nosso coração, Pai. Ó Deus, tira de mim toda palavra que seja minha e não tua, porque a minha palavra ela pode ser vã, mas a tua palavra não volta vazia, Pai. Então que seja dito desse altar as palavras que vêm do céu, que eu seja apenas um instrumento, Senhor, nas tuas mãos. É assim que eu te oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje é o primeiro dia do congresso e o tema do congresso é tempo de novas conquistas, não é isso? Então, embora as conquistas sejam novas, o Senhor falou comigo sobre esse texto de Zaqueu. Eu confesso que durante a semana, enquanto eu procurava o texto, eu relutei algumas vezes para falar sobre esse texto, porque é um texto tão conhecido, nosso, tão batido. E hoje ainda, falando lá em casa com a Mayara, falei, vou falar sobre Zaqueu. Mas ainda assim, o Espírito Santo, ele a todo tempo estava confirmando no meu coração que, ainda que a palavra seja a mesma, ainda que o texto seja o mesmo de anos atrás, ainda que a história seja a mesma, o Deus que escreveu, que inspirou, ele é capaz de fazer com que a palavra chegue no nosso coração a cada dia de uma forma diferente. E aí eu lembrei hoje do louvor que vocês iam cantar aqui, né? Que foi o último que vocês cantaram, e eu falei, caramba, como é que Deus faz? A palavra que durante a semana eu brigava com o Espírito Santo se eu ia falar ou não, eu lembrei que um dos louvores que vocês iam entoar
seria o passa lá em casa Jesus, não é isso? E eu falei, não vou mais discutir com o Espírito Santo, porque é o Senhor que está me conduzindo para falar esse texto. E então eu decidi continuar aquilo que o Senhor já vinha falando no meu coração. E o texto de Lucas 19, ele é interessante porque um pouco antes, Lucas ele relata sobre uma história que vai basear o que está acontecendo agora no capítulo 19. O capítulo 15 de Lucas vai falar sobre a ovelha perdida, sobre a dracma perdida, sobre o filho perdido, um que vai e o outro que fica. Mas no capítulo 15 Lucas vai falar sobre essas perdas. E no começo dessa história ele fala sobre a ovelha que foi perdida e o pastor deixa as 99 no aprisco e vai atrás dessa que se perde no campo. E quando a encontra, ele celebra. E esse texto serve como plano de fundo para a história que está acontecendo agora, de Zaqueu. Porque Jesus tinha dado alguns ensinamentos e ele está entrando em Jerusalém, ele está a caminho de Jerusalém novamente, para receber aquela entrada triunfal, aquela onde ele vai montado no jumentinho, e as pessoas vão falando com ele, vão dizendo Hosana, e é a última vez que ele entra de fato em Jerusalém com honra, porque depois dessa entrada triunfal, Jesus é crucificado, é morto, depois ressurge, e ele não volta mais no meio do povo, no meio da multidão, da forma que ele voltou, ele entrou. E é nesse contexto que surge a história de Zaqueu. É nesse meio tempo, quando Jesus está passando por Jericó, indo para Jerusalém, que ele encontra o chefe dos publicanos, Zaqueu. Zaqueu, ele não era um publicano comum, ele era o chefe dos publicanos. É isso que a palavra do Senhor está falando. E certamente ele era alguém muito rico, porque Jericó era uma das 3 províncias mais ricas da Palestina romana naquele tempo. Jericó arrecadava muitos tributos para Roma. Não só pelo número de pessoas que moravam ali, mas o historiador Flávio Joséfo vai falar que Jericó tinha uma importante produção de palmeira. E também em Jericó eram produzidos os bálsamos mais procurados daquela época. Então Jericó era uma cidade, uma capital, vamos dizer assim, financeira. Era São Paulo da Palestina daquela época. Então Jericó era um centro econômico forte, importante. E Zaqueu era o coletor de impostos, o chefe do coletor de impostos de Jericó. Então ele era alguém bem sucedido, alguém rico. A sua família não passava por necessidade financeira. A sua família não passava por ausência de comida ou de qualquer outra coisa que o dinheiro pudesse comprar. Certamente ele morava numa das melhores casas. Certamente ele vestia a melhor roupa. Ele frequentava as melhores festas. Mas existia um vazio dentro de Zaqueu. Existia algo que o dinheiro não comprava. Existia algo que a fortuna da cidade ou que os romanos devolviam para ele não comprava. Não só ele, mas dentro da sua casa também. Porque os publicanos, os coletores de impostos, eram pessoas má diante do povo de Deus. Eles eram muito mal vistos, porque eles eram considerados como ladrões, saqueadores, porque eles roubavam ou tomavam dinheiro do seu próprio povo para entregar a quem oprimia, para Roma. Essa era uma das funções de Zaqueu. Cobrar um imposto, e cobrar um imposto, alguém do povo de Deus cobrar o imposto do seu irmão para entregar a Roma, o seu opressor. Essa era a função de Zaqueu. Então não só ele, como Mateus também foi muito mal visto. Quando Jesus chama Mateus, ele também é questionado pela função que ele exercia, pela profissão que ele tinha, porque não eram pessoas de confiança, não eram pessoas bem vistas, não era pessoa que não só eles, mas os seus familiares queriam próximos. Sendo que Zaqueu, ele decidiu ter uma história diferente. Zaqueu, ele decidiu viver de uma forma diferente. Ele decidiu viver um novo tempo em Deus. E é sobre isso que eu queria falar com você nessa noite. É tempo de vivermos um novo em Deus. É tempo de viver um novo tempo em Deus. É tempo de viver novas conquistas
dentro da sua casa, dentro da sua família. Você fala assim, como assim, irmão? Por que que o capítulo 15 de Lucas serve como base para esse texto? Porque a história termina contando sobre dois filhos. Um que pede tudo que é do pai e vai para fora gastar o dinheiro, enquanto o outro que parecia ser bonzinho não sai da presença do pai, mas está tão perdido quanto aquele que sai. Porque quando o filho que estava perdido é encontrado, ele volta e pede perdão por pai. O pai restitui tudo que o filho tem, ele dá o anel, ele dá a sandália, ele manda dar um banho, coloca novas vestes e manda celebrar a volta daquele que estava perdido. Mas o filho mais velho fica na porta, questionando as atitudes do pai. Eu quero te trazer para essa noite que às vezes nós estamos na presença do pai, mas estamos perdidos. Estamos na presença do pai, mas sem desfrutar daquilo que o pai nos oferece. Porque quando ele questiona o pai, pai, por que você mandou matar o melhor novilho para o meu irmão e nunca me matou um cabrito? E o pai fala assim, meu filho, tudo que eu tenho é teu. Se você quisesse, você mataria quantos novilhos você quisesse. Você daria festa de quantos dias você quisesse. Mas você não fez porque não quis. E muitas vezes nós também estamos na presença do pai. Muitas vezes nós não saímos da casa do pai, mas também não desfrutamos daquilo que o pai tem para nos oferecer. E essa é a noite de não perdermos mais tempo. Essa é a noite de recebermos de Deus tudo aquilo que vai nos ativar, nos despertar, para não desperdiçar a presença do pai. O que eu aprendo com Zaqueu? Como viver um novo tempo. Como viver um novo tempo no meio das dificuldades. Porque Zaqueu não tinha dificuldade financeira, mas ele tinha dificuldade relacional. Ele não era bem visto pela sua população. Se ele quisesse ser amigos, ele teria que ser um amigo romano. Se ele quisesse sair para uma festa, ele tinha que ir para uma festa fora do povo dele, porque ele não conseguia se relacionar. Eles eram mal vistos. E como é que Zaqueu fez, então, para viver um novo tempo? Como é que Zaqueu fez? A primeira coisa que eu aprendo com o texto de Lucas 19 é o seguinte, está lá nos versos 3 e 4. É reconhecer as suas limitações e enfrentar cada uma delas. Qual era a limitação de Zaqueu? O verso 3 diz assim, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois ele era o quê? Ele era baixinho, irmão. Ele era pequeno. E ele não conseguia ver. O tamanho dele era uma dificuldade. A estatura dele era uma dificuldade de conseguir ver Jesus. Ele tentou uma primeira vez. Se o texto está dizendo que ele não conseguiu ver por causa da multidão, é porque ele chegou no meio da multidão e não conseguiu ver Jesus. Ele até tentou, mas existia uma barreira, existia uma limitação, alguma coisa que não deixava ele ver. Existiam pessoas que estavam ali na frente, tapando a visão dele. Só que Zaqueu não se deu por vencido, ele não parou quando ele se encontrou diante da dificuldade, da barreira. Olha o verso 4, o que vai dizer? E correndo o quê? Adiante. Correndo adiante, subiu um sicômoro ou uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. Ele pensou e falou, Jesus vai passar por esse caminho. Eu vou na frente e vou esperar Jesus. Quando ele passar, eu vou estar bem posicionado e a multidão não vai me impedir. E o que eu e você temos feito quando a gente esbarra na primeira dificuldade? Qual é a atitude que eu e você temos tomado quando algo aparece na nossa frente e bloqueia a nossa visão daquilo que Deus tem para cada um de nós? Sabe, porque o Senhor tem um chamado para mim, tem um chamado para você. E você sabe que o Senhor tem um chamado para você e para sua casa. Mas certamente na nossa caminhada tem momentos que a gente para diante da multidão, que a gente para diante das barreiras. E como nós temos reagido? Será que a gente tem se frustrado? Será que a gente tem recuado quando bate de frente a multidão? Quando bate de frente a dificuldade? Será que a gente tem desistido? Será que a gente tem abrido mão do nosso chamado? Será que a gente tem aberto mão, sabe, de viver aquilo que o Senhor tem para a nossa casa? Ou será que a gente faz como Zaqueu? A gente começa a pensar nas possibilidades de não perder a oportunidade de desfrutar da presença de Jesus. É isso que Zaqueu está fazendo, sabe? E olha que interessante, essa história acontece em Jericó. Tu lembra aqui que era Jericó? Tu lembra que cidade era Jericó? A cidade das muralhas que foram derrubadas.
Eu acredito que quando Zaqueu pensou e viu aquela muralha, aquela multidão de gente, ele falou: vai ser mais uma que vai cair. O Senhor já derrubou uma muralha lá atrás, Ele vai derrubar outra agora. Eu não sei qual é a muralha que você está enfrentando nessa noite, mas eu tenho algo para te dizer. O Senhor vai fazer cair a muralha que está te impedindo de avançar. O Senhor vai fazer cair a muralha que está te impedindo de ver o que Jesus tem para você. Porque Ele já fez isso algumas vezes. Ele não está com as suas mãos encolhidas. Ele não é um Deus que está pregado numa cruz. Ele não é uma imagem que está parada, morta. O meu Deus continua fazendo milagre. O meu Deus continua vivo. O sangue dele derramado na cruz continua purificando a minha vida e a sua vida. Então essa muralha que você está enfrentando, o Senhor é capaz de jogá-la por terra. O Senhor é capaz de jogar essa muralha para que você possa chegar do outro lado e desfrutar daquilo que Ele te prometeu. A segunda coisa que eu consigo aprender com esse texto é a seguinte: eu preciso reconhecer que longe do Pai eu não consigo viver uma vida abundante. Zaqueu, ele, quando vê Jesus no meio da multidão e ele entende que ele não vai conseguir chegar em Jesus, eu imagino que ele começa a bater ali um certo desespero e falar: eu tenho que dar um jeito, eu não posso perder essa oportunidade, porque eu não sei quando eu vou estar diante de Jesus de novo, eu não sei quando eu vou ter outra oportunidade de ter Jesus na minha terra. E ele então entende que ele não pode ficar longe da presença de Jesus, e ele corre e faz aquele ato de subir na árvore para não perder a presença de Jesus, sabe? E aí a gente volta para a história do filho pródigo, aquele que em certo momento ele fala: pai, olha, eu já tenho muita coisa aqui, eu já vivi muitas coisas diante de ti, e agora eu quero tentar minha vida sozinho, porque o Senhor está me limitando a crescer, porque o Senhor está me privando de tomar as minhas próprias decisões, então agora eu quero ser dono do meu próprio nariz e eu quero tentar a vida lá fora. E ele sai da presença do pai, e ele corre para um lugar distante. E a Bíblia relata que no começo para ele é até bom, porque ele gasta o dinheiro onde ele queria. Ele gasta com festa, bebidas, amigos, meretrizes, era isso que ele queria. E para ele, no entendimento dele, aquilo era bom, mas chega um determinado momento que ele cai em si, e ele vê que ele não tem mais nada, que ele não tem mais dinheiro, não tem mais família, não tem mais a presença do pai, não tem mais o cuidado do pai. E ele chega ao fundo do poço, irmãos. Ele começa a comer a comida dos porcos. Ele começa a feder a porco, ele começa a cheirar a porco. E ele lembra que os empregados da casa do pai estavam vivendo melhor do que ele. E ele fala: cara, que perda de tempo que eu estou tendo aqui fora. Eu estou acabando com a minha vida aqui fora. Eu preciso voltar para a casa do meu pai. Ainda que eu não volte como filho, se eu voltar como empregado, eu vou viver melhor do que na situação que eu estou hoje. Meu irmão, se tem uma coisa que o fundo do poço pode servir, é que do fundo do poço tu não consegue olhar mais para baixo. O fundo do poço te obriga a olhar para cima. Se você nessa noite entrou aqui num fundo do poço em alguma área da sua vida, se de repente você entrou aqui nessa noite, sabe, passando uma crise familiar, passando uma crise sentimental, psicológica, financeira, uma crise emocional, eu não sei. Quem sabe você está até na presença de Deus, está aqui na casa, mas não tem vivido uma vida como filho de Deus. Se sente sem saída. Parece que Jesus não tem olhado para você. Eu quero te pedir que você nesse momento olhe para os altos, pois é de lá que vem o teu socorro. Pois é do alto céu que alguém pode fazer algo por você. Sabe, o filho, ele reconhece que a presença do pai era o melhor lugar para ele estar naquele momento. E se você entrou nessa porta aqui essa noite, é porque você também reconhece que esse é o melhor lugar que você pode estar. Que a casa do pai é o melhor lugar para você estar.
Sabe, de repente você recebeu proposta de estar em outro lugar, numa festa, com um amigo, vendo algo, uma programação, um filme, mas você abriu mão, porque você entende que esse é o melhor lugar. Não entenda que você veio aqui apenas pelo convite de um familiar, para ver alguém se apresentar. Não, não foi isso não, querido. Isso foi apenas uma ferramenta. Você veio aqui porque o Senhor te fez o convite. Porque o Senhor sabe o que você está passando. Porque o Senhor sabe o que você tem enfrentado, e Ele tem te dado a oportunidade de você estar na presença dEle. Sabe por quê? Você não sabe se amanhã você vai ter a oportunidade de estar na presença dEle de novo. Você não sabe se amanhã você vai estar vivo. Você não sabe se amanhã o Senhor vai te dar outra oportunidade de consertar a tua vida e viver uma vida com Deus. Então por isso o Senhor te trouxe aqui hoje, para que você refaça a aliança com Ele, para que você tome posse daquilo que o Senhor te chamou para fazer. O Senhor, Ele não brinca de ser Deus. O Senhor nos criou com um propósito, e a todo instante Ele tenta fazer com que nós venhamos entender que precisamos viver esse propósito. Só que a decisão é minha, é tua, querido. A palavra de Deus diz que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. O ladrão, ele não bate a porta para entrar. O ladrão, ele invade. Ele entra, ele saqueia, ele toma quando a gente menos espera. Mas Apocalipse vai falar, no capítulo 3, que Jesus age de uma forma diferente. A palavra do Senhor vai falar que eis que estou à porta e bato. Se você fizer o quê? Se você abrir a porta, eu entrarei e cearei com você. A decisão de abrir a porta é sua. O Senhor não pula a janela, Ele não arromba a porta, Ele não invade o teu coração sem você querer. Ele te trouxe aqui essa noite para bater a porta do seu coração, para bater a porta da sua vida, mas deixar a decisão para você. É você que precisa tomar essa decisão. É você que precisa abrir a porta ou não. É você que precisa dar um passo de fé ou não. Essa decisão é sua. Deuteronômio vai falar que eis que coloco diante de vocês a bênção e a maldição, a vida e a morte. Qual você vai escolher? A decisão de viver ou morrer é nossa. A decisão de escolher bênção ou maldição é minha, é sua. A decisão de abrir a porta ou não é minha, é sua. Eu preciso decidir abrir a porta para o Senhor. Sabe, você precisa decidir abrir a porta para o Senhor. Não é o Senhor que vai arrombar a porta para cear com a gente, não, essa decisão é nossa. Então, queridos, reconheça que longe do Pai, a gente não consegue viver uma vida plena e abundante. Se você hoje entende que está longe do Pai, se você hoje entende que não está desfrutando da presença do Pai, essa é a noite de você tomar uma decisão. Essa é uma noite de você se acertar e voltar a viver com o Pai, a desfrutar de tudo que o Pai tem para te oferecer. A terceira coisa que eu aprendo nesse texto de Zaqueu, do Lucas 19, é a seguinte: não deixe que as vozes contrárias te impeçam de viver o sobrenatural de Deus. Olha o que diz o verso 7. Verso 7 diz assim: e vendo tudo isto, murmuraram, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. A multidão mal via Zaqueu. Quando ele faz a primeira tentativa, é possível que ninguém nem tenha notado ele pela baixa estatura. Mas quando ele sobe na árvore, Jesus olha para ele. Ele chama a atenção de Jesus. E Jesus, olhando para ele, chama ele pelo nome e fala: Zaqueu, desce daí. Desce daí, porque hoje eu vou lá para sua casa. Zaqueu desce depressa, e quando ele está descendo ali, imagino que se arrumando suas coisas, se ajeitando para ir com Jesus para sua casa, a multidão começa a reclamar. Começa a falar: que isso, Jesus? Tu vai para casa desse vacilão? Tu vai para casa desse cara que não vale nada? É isso mesmo? Zaqueu podia muito bem falar assim: é mesmo, Jesus, vai pegar mal para você. Só me abençoa aqui. É mesmo, Jesus, não anda comigo não, sabe, que eu não sou bem visto. Não anda comigo não, que eu estou vacilando pra caramba. Então assim, vai queimar o teu filme, Jesus. Mas Zaqueu não fala isso não, queridos.
Zaqueu, ele não dá ouvidos para a multidão. Ele obedece à ordem do Senhor e leva o Senhor para a casa dele. Esse texto me faz lembrar Marcos 5, capítulo 30, versículo 35 a 36. Marcos 5, de 35 a 36. Marcos 5 vai falar que o chefe da sinagoga, chamado Jairo, tem a sua filha ali doente, quase morrendo, e ele vai ao encontro de Jesus. Ele fala: olha, eu preciso ir ao encontro desse Jesus que cura, que salva, porque eu sei que ele pode salvar a vida da minha filha. E ele vai correndo e se encontra com Jesus, e ele conta a história para Jesus. Jesus fala assim: vamos lá dar um jeito, vamos lá dar uma observada da situação da sua filha. E quando Jesus está indo para a casa de Jairo, acontece várias coisas. Tem multidão, tem a mulher do fluxo de sangue que toca e é curada. Tudo isso vai desviando a atenção de Jairo. Eu imagino que dentro de si Jairo está inquieto. Sabe, eu imagino que dentro de si Jairo está preocupado, porque ele tinha acabado de deixar a sua filha lá na casa dele, quase morrendo. Mas ele tinha uma esperança dentro do coração que Jesus podia mudar a história da casa dele, que Jesus podia mudar a história da família dele. E aí, quando ele começa a chegar perto de casa, eu imagino que o coração dele começa a se alegrar, a se aquecer novamente, porque Jesus está ali perto, a bênção está perto de ser alcançada. E aí o verso 35 vai dizer o quê? Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta. Para quem fadas mais o mestre? Para de encher o mestre. Para de alugar Jesus, porque tua filha já morreu. Para de importunar a Jesus. Para de vir para a igreja todo domingo pedir alguma coisa, porque o teu caso não tem jeito. Para de orar pela tua família. Para de olhar pelo teu filho, pela tua mãe, pelo teu marido. Desiste do teu casamento. É isso que o povo está falando. É isso que a multidão sopra nos nossos ouvidos. Para com esse negócio de crente, que isso não vai te levar a lugar nenhum. Mas qual foi a resposta de Jesus? Verso 36. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: o quê? Não crê somente. A palavra de Jesus para a tua vida hoje é essa: não temas, crê somente. Não temas, crê somente, porque se ele entrar na sua casa, se você abrir a porta da sua casa, ele é capaz de mudar toda a situação, porque ele é Deus, ele pode tudo. Sabe, pare de ouvir aquelas pessoas que não vão te levar a lugar nenhum. Para de perder tempo com pessoas que não têm fundamento para te dar conselho. E vou te dar uma dica: pare de pedir conselho para quem não tem estrutura para te aconselhar. Acontece uma coisa na sua vida, uma situação, você conta para todo mundo, menos para Jesus. Você pede ajuda para todo mundo, às vezes deixa Jesus de lado. Conta lá na tua rede social, coloca no teu status, fala para o teu amigo que não tem experiência nenhuma na área, conta para ele, aguarda uma ajuda dele, mas não se coloca diante do Senhor, não se prostra diante do Senhor. Para de perder tempo contando para quem não resolve o teu problema, querido. Conta teus problemas para quem pode resolver o teu problema. Coloca teus problemas, teus anseios, tuas angústias diante de Jesus, porque Ele pode resolver o teu problema. Ele pode resolver o seu problema. Ele está falando essa noite para mim e para você: não temas, crê somente. Ah, meu irmão, mas como é que vai ser o próximo passo? Eu estou entendendo que o Senhor me chamou aqui para firmar um compromisso com Ele. Eu estou entendendo que você está falando que o Senhor quer me dar uma novidade na minha família, mas eu não sei como vai ser o dia de amanhã. Eu ainda faço algumas coisas erradas, sabe? Eu ainda não tenho minha vida totalmente certa. Querido, não temas, crê somente. Quem vai mudar a tua história é o Espírito Santo. Quem vai mudar os teus hábitos é o Espírito Santo. Não sou eu, não é o pastor Cláudio Santana, não são os irmãos do Ministério da Família. Quem vai mudar a tua vida é o Espírito Santo de Deus. É esse que nos convence do pecado, do juízo. É esse Espírito Santo que entra dentro de nós e transforma a nossa vida. É esse Espírito Santo que vai além do nosso entendimento e que faz todo o serviço. Querido, não acha que é a tua força sozinho que você vai conseguir, porque não é. Sabe, se fosse só pela minha sabedoria, eu não estava aqui. Se fosse só pelo conhecimento, o pastor Cláudio Santana não estava à frente da igreja.
Porque a igreja não é dele, a igreja não é minha, a igreja é do Senhor. Se nós estamos aqui hoje, se você está aqui assentado, se você está aqui nesse lugar é porque o Espírito Santo te chamou. Se eu estou aqui em cima hoje falando é porque o Espírito Santo está sobre a minha vida, e sem ele eu não poderia estar aqui. Se a minha vida hoje é diferente é porque o Espírito Santo tem guiado a minha vida. Se você quer viver uma novidade de vida, você precisa permitir que o Espírito Santo guie a sua casa, a sua família. Para de querer tomar o controle da tua vida. Para de querer tomar o controle das coisas que você não consegue mais fazer. Reconheça que até aqui não deu certo, querido. Até aqui você tentou de um jeito, reconheça. Até aqui Zaqueu tinha uma vida financeira boa. Até aqui Zaqueu tinha uma boa casa, uma boa família. Até aqui Zaqueu tinha uma posição muito bacana com Roma. Mas ele reconheceu o momento que a vida dele não estava tão bem quanto podia ser. Ele precisava de um compromisso com Deus. Ele precisava colocar a sua família diante de Deus. E ele reconheceu isso. E ele não se importou com as vozes contrárias. Não se preocupa com o teu amanhã. Não se preocupa com o que vão falar com você lá no meio da tua família. Ih, virou crente agora? Não se preocupa com o que vão falar no meio dos teus amigos. E agora tu não bebe? E agora tu não faz mais isso? E agora tu não está mais no esquema? Tu não está mais na rachadinha? Ô meu irmão, deixa isso de lado. Porque o Espírito Santo vai te dar coisa maior e melhor. Deixa de viver, deixa essas coisas para lá. Só confia, crê somente. Crê somente, o Senhor vai te entregar novidade de vida hoje. A última coisa que eu aprendo nesse texto: leve Jesus para sua casa hoje. Projeta Lucas 19, versos 5 e 6, irmão. Lucas 19, versos 5 e 6. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhes: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Hoje me convém, porque antes não me convinha estar lá. Porque antes de você tomar a decisão de enfrentar tudo para me encontrar, não é legal estar na tua casa, mas hoje me convém. Hoje eu consigo ver que o seu coração é outro. Hoje eu consigo ver que a sua decisão é outra, que as suas atitudes são outras. Então hoje me convém estar na tua casa. Verso 6. E apressando-se, desceu e o recebeu alegremente. Irmãos, você está recebendo uma palavra aqui hoje. E essa palavra não é minha, essa palavra é do Senhor. Você tem sido ministrado desde o momento que você chegou aqui, pelos louvores, pela encenação que foi feita junto do louvor, pela palavra que foi lida e agora está sendo explanada. Eu tenho certeza que essa palavra ela está trazendo algo, ela está gerando algo em você. Agora eu quero te fazer um pedido. Saia com essa palavra aqui dessa noite e leve essa palavra para dentro da sua casa. Não é a minha palavra. Leve essa palavra para dentro da tua casa. A palavra do Senhor. Leve tudo isso que o Senhor está falando no teu coração nessa noite. Leve tudo isso que o Senhor tem falado para você em particular. Nesse momento esqueça quem está do teu lado. Pode ser teu marido, filho. Mas o Senhor está falando com você em particular nessa noite. Leve essas verdades para dentro da tua casa. Leve tudo que você tem recebido de Jesus para que aquilo que o Senhor tem falado possa alcançar quem ficou lá. De repente você está aqui, mas tem alguém da tua família que não está, que você gostaria que estivesse. Leva essa presença para lá, sabe? Leva Jesus para dentro da tua casa. Como é que você pode fazer isso, irmão? Levando ele dentro de você. Levando ele dentro do seu coração. Essa é a oportunidade que você tem nessa noite, de chegar em casa e viver uma nova história, de escrever uma nova história a partir de hoje. É receber Jesus no teu coração, é reafirmar a aliança que você tem com Jesus no teu coração e levar isso para dentro da tua casa, para que não só você, mas você e a tua casa possam viver uma novidade de vida.
contar uma coisa. No Antigo Testamento, quando o Senhor tira o povo do Egito, Ele fala assim: vamos fazer um tabernáculo. A gente vai ter agora um local de adoração, um local onde vocês vão prestar culto. E dentro desse tabernáculo você vai criar um objeto, uma arca, feita de madeira. Você vai cobrir de ouro, vai colocar umas estátuas em cima. E essa arca vai representar a minha presença. E eu vou encher essa arca. E toda vez que vocês forem para algum lugar, vocês vão carregar essa arca. Significa que vocês vão estar levando a minha presença. Hoje a gente não carrega mais arca. A palavra do Senhor veio falar que Jesus veio aqui e tabernaculou. Ele viveu, Ele foi o próprio tabernáculo. E Ele disse que voltaria para os céus, mas Ele rogaria ao Pai que enviasse do seu Espírito para estar conosco. E hoje nós somos morada. Hoje a presença que antes estava na arca está dentro de mim e de você. Hoje nós somos essa arca da presença. Mas existiu um tempo que essa arca ficou perdida, porque o tabernáculo não tinha mais. Não existia mais. E ela chegou aí para o meio de povo inimigo. E Davi lutou por essa presença. Davi lutou por essa arca. E como a cidade de Davi ainda não estava totalmente construída, como o templo de Jerusalém ainda não estava feito, Davi então ele pega a arca e deixa na casa de um homem chamado Obed-Edom. Está lá em 1 Crônicas 13, versículos de 12 a 14. A palavra do Senhor vai falar que a arca fica apenas 3 meses na casa de Obed-Edom. 3 meses. Um tempo curto. O que é 3 meses para você? Se eu falo para você que você vai receber uma bênção daqui 3 meses, tu fica tranquilo ou tu fica ansioso? Tranquilo, 3 meses passa rapidinho. Parece que eu estava aqui ontem, já vai 1 ano. 3 meses é assim, ó. 3 meses a arca ficou na casa de Obed-Edom. 1 Crônicas 13, isso. Versos de... Pode ser o 13 mesmo, 13 e 14. Por isso Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém fez levar a casa de Obed-Edom, o giteu. Verso 14. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-Edom 3 meses em sua casa. E o Senhor fez o quê? O que o Senhor fez? Abençoou a casa de Obed-Edom e tudo quanto tinha. Se você decidir essa noite levar a presença do Senhor para dentro da tua casa, Ele vai abençoar a tua casa e tudo que você tem. E tudo que leva o teu nome. E tudo aquilo que você colocar, as mãos será abençoado. Porque essa é a promessa do Senhor. Para mim e para você. Só, querido, deixa eu te falar uma coisa. Entrar aqui, ouvir a palavra, ouvir os louvores e não tomar uma decisão de verdade, e não decidir no seu coração levar de fato o Espírito de Deus dentro de você para casa, não significa nada. Sabe por quê, queridos? Essa mesma arca que em 3 meses mudou a vida da família de Obed-Edom, ela ficou durante 20 anos na casa de Abinadab. 20 anos. E sabe qual a diferença que ela fez na casa de Abinadab? Nenhuma. Porque ele não valorizava a arca. Ele não valorizava o que representava a arca. Ele não estava nem aí, para ele era mais um objeto. 20 anos a arca ficou na casa de Abinadab. E ele não desfrutou de tudo que aquela arca podia dar para ele, oferecer para ele. Sabe, se você entrar aqui por essa porta, ouvir a palavra, achar bacana, legal, o irmão traz uma palavra legal, eu consegui entender, o louvor foi bonito, mas não se acertar com Jesus nessa noite, não tomar uma decisão no teu coração, meu querido, você vai fazer igual a arca que ficou em 20 anos lá, não vai fazer diferença nenhuma, você vai voltar em casa, os problemas vão estar lá te esperando. Você vai chegar em casa e eles vão estar lá, iguaizinhos você saiu. Amanhã você vai enfrentar os mesmos problemas. Agora, se você sair daqui dessa noite entendendo que você é essa arca, e que o Espírito do Senhor que estava nessa arca de Obed-Edom está dentro de você e é capaz de mudar a sua vida, eu tenho certeza que amanhã o seu dia vai ser outro. Mas para isso você precisa entender, tomar uma decisão e valorizar o que o Senhor tem para você, querido. O Senhor deseja te fazer viver um novo tempo. Ele deseja que você e a sua casa vivam um tempo de novas conquistas, um tempo de vitória. Afinal, essa foi a promessa de Deus para Abraão. Em Gênesis 12, 13, ele fala para Abraão que em ti serão benditas todas as famílias da terra. E esse todas inclui a minha e a tua casa.
O Senhor tem promessa para mudar a tua história. Assim como Ele fez com Zaqueu. Porque depois dessa fala que Zaqueu desce e leva Jesus, Zaqueu começa a contar. Perceba só esse detalhe, esse parênteses. Que a gente acha que Jesus chega lá, abençoa Zaqueu, e aí sim Zaqueu começa a decidir restituir todas as pessoas. Não, leia o texto direitinho. O texto vai falar que mal Jesus entra na casa e Zaqueu já fala assim: Senhor, eu tenho devolvido, e aquele que eu acho que eu não devolvi, eu faço 4 vezes mais. Zaqueu já era alguém que antes de Jesus entrar na sua casa, ele já estava procurando ser diferente. Ele já tinha entendido que precisava viver uma nova vida. E quando ele começa a relatar isso para Jesus, que ele já estava fazendo, não é o que ele ia fazer, é o que ele já estava fazendo, Jesus fala assim: hoje a salvação chegou nessa casa, você e a sua família agora têm os seus nomes escritos no livro da vida. Hoje a salvação chegou e vai mudar a história da sua família. E essa salvação também pode chegar na tua casa hoje, querido. Essa mudança também pode chegar na tua casa hoje, basta você querer. Basta você tomar uma decisão nessa noite. Mas, para que a gente possa viver isso, precisamos atender o Senhor prontamente. Sabe por quê, queridos? O Senhor tem pressa. O Senhor tem pressa para mudar a tua história. Volta de novo, irmão Antônio. Lucas 19. Os versos. Vamos ler o verso 5 e 6. Novamente. Verso 5 e 6. Zaqueu desce o quê? Devagarinho. Desce o quê? Depressa. Corre. Passa para o próximo. Verso 6. E fazendo o quê? E lentamente. E apressando-se. E apressando-se. Jesus tem pressa para salvar a tua casa. Jesus tem pressa para mudar a história da tua família. Jesus tem pressa para mudar a tua história. E Ele quer mudar a partir de hoje, a partir de agora. Ele não quer deixar para amanhã. Ele não quer deixar para o próximo congresso do ano que vem. Ele não quer deixar para domingo, sabe? Depois do fechamento, no culto de domingo. Não é isso não, irmão. Jesus quer mudar a tua história agora, a partir de agora. Ele tem pressa. Ele está falando para você: João, Maria, desce depressa. Desce desse pedestal que você ergueu e acha que você está no controle de tudo. Desce dessa posição que você tomou para si e está achando que você pode. Desce daí, porque hoje eu quero levar a salvação para a tua casa. Hoje eu quero trazer salvação para a tua família. Hoje eu quero trazer salvação para a tua vida. É isso que Jesus está falando nessa noite. Desce depressa, que eu tenho pressa para te entregar aquilo que eu tenho de melhor. O pai do filho pródigo não perdeu tempo fazendo DR com o filho. O pai do filho pródigo não ficou na porta perguntando: mas tu foi por quê, hein? Viu aí? Quebrou a cara? Foi legal lá fora? Eu te avisei? O pai não faz isso. O pai, pelo contrário, ele tem pressa de devolver ao filho tudo aquilo que ele tinha perdido. Ele fala para os servos: ó, vai lá, dá um banho nele. Dá um banho nele, coloca a sandália, coloca o anel de volta, faz uma festa, porque a gente não pode perder tempo. Ele estava morto e agora ele está vivo. O pai não perdeu tempo, querido. E o Senhor não quer perder tempo com você. O Senhor não quer discutir o tempo que você ficou longe. O Senhor não quer discutir o tempo que você ficou afastado, ou que de repente você estava na presença, mas não estava desfrutando. O Senhor não está aqui para discutir isso com você. O Senhor está aqui para fazer uma festa, porque você vai tomar uma decisão nessa noite. Porque você vai mudar a história da tua casa nessa noite. O Senhor está com o churrasco preparado para celebrar a tua volta. O Senhor está com o churrasco preparado, o braseiro já está aceso para celebrar a decisão que você vai tomar nessa noite, aqui nesse lugar. Porque o Senhor quer que a sua família seja bendita. Feche seus olhos. Eu quero orar por você. Feche seus olhos nesse momento, pense sobre aquilo que o Senhor tem falado contigo até agora. Pense em tudo aquilo que o Espírito Santo ministrou no teu coração. Pense em tudo aquilo que o Espírito Santo tocou em você durante a mensagem, durante os louvores, durante o convite que você recebeu de alguém durante a semana. Feche seus olhos e pense agora na tua vida, como é que está. É essa a vida mesmo que você quer? Essa é a vida que Jesus escolheu para você?
A situação da sua família hoje é essa aí mesmo? Não tem mais nada que o Senhor possa te oferecer? Essa é a plenitude da promessa do Senhor para a tua casa? É isso que você está vivendo, o que Deus escreveu para você viver aqui? Ou você acredita que Deus tem mais para você? Ou você acredita que Deus pode mudar a tua história nessa noite? O Espírito Santo tem falado no teu coração. E eu tenho certeza que Ele tem te feito lembrar de palavras que Ele mesmo te disse anteriormente. Que Ele mesmo já falou sobre você em sua casa. E que nessa noite eu estou só relembrando. Eu não estou te trazendo novidade nenhuma. Por isso o Espírito Santo me incomodou de trazer um texto bem conhecido. Que não era para você ficar vibrado naquilo que eu estava falando, mas sim para você lembrar daquilo que Ele já falou com você. Tu já conhece a história. Tu já ouviu tudo isso que eu estou falando aqui, mas o Espírito Santo queria isso mesmo. Ele queria trazer à memória que você é escolhido, você é filho amado. Você é separado, ungido. Você foi formado para viver e para comer do melhor desta terra. Você foi separado para viver uma vida abundante em Cristo. Isso não significa que nós não vamos ter dificuldades, porque o próprio Senhor vai falar assim: olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Sabe, as aflições vão bater na sua porta, as dificuldades vão bater na sua porta. O Salmo 23 vai falar que o Senhor é o meu pastor, que Ele não vai me faltar. Até aí a gente acha muito legal, mas às vezes a gente esquece que o Salmo continua. Ele fala: ainda que eu ande por onde? Pelo vale da sombra da morte. Quem sabe você está enfrentando esse vale agora. Da morte financeira, física, emocional, relacional, sentimental, familiar. Eu não sei qual é o vale que você está enfrentando, mas o Senhor não vai te faltar. É promessa dele. O Senhor é o meu pastor e Ele não vai faltar.